Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos entrando aí na última live da maratona. Vamos fechar aí com chave de ouro com a Dina e a Lisiane. Tem uma enroscada aqui, mas Liz, me perdoe, mas hoje a gente vai estar contando aí um pouquinho só da história das meninas, para depois você ir lá acompanhar as meninas, seguir, né, entender direitinho com elas, comprarem os produtos dela. Então aqui é o que eu falo, para as meninas aproveitarem para venderem o próprio peixe. Então já aproveitem, vocês estão aqui na live, convida aí o pessoal para poder participar aqui da live, já que as duas tiraram esse tempo para poder contar um pouquinho aqui da história dela. Então vocês vão estar acompanhando aqui com a gente e essa live vai ficar salva. Então, se de repente você precisar dar aquela saidinha, que a gente sabe que acaba indo lá no WhatsApp, né, dando uma olhada nas mensagens, pode voltar aqui para poder assistir ela inteirinha com calma ou rever também, com certeza, né? Então, quando as meninas entrarem aqui na live, eu vou desativar os comentários, porque ele atrapalha um pouco, ele fica aí, né, no rosto das meninas, mas para você mandar a sua pergunta, o seu comentário, aqui embaixo tem a interrogação. Então é só você clicar aqui na interrogação que dá para você mandar a sua dúvida, para perguntar para as meninas sobre alguma coisa do que elas fazem ou da história delas. Se você é cliente das meninas, da Dina e da Liz, você pode clicar aqui para poder mandar também. Se você conhece, né, o que elas fazem ou conhece uma parte da história dela, enfim, esse espaço aqui é só clicar na interrogação para você estar participando, interagindo aqui na live com a gente, tá? Vou inclusive também deixar um convite para quem quiser estar participando aqui das próximas maratonas aqui. Você pode indicar uma amiga, você pode inclusive mandar uma mensagem para a gente combinar o melhor dia para você. Sempre faço nesse horário das 19 horas, tá? No fim do dia mesmo, que é um horário, geralmente, na maioria das vezes, né, mais tranquilo pro pessoal. Então, você pode estar me mandando uma mensagem, a gente combina aí direitinho uma data bem interessante pra você, tá bom? Vamos lá, adicionar as meninas, que elas já estão... Muito bom, vamos ver se vai. Vamos ver se tá carregando aí, meninas, a solicitação. Daqui a pouco elas aparecem aqui na tela. Oi! Boa noite! Olha quanta mulher linda ao mesmo tempo. Sejam bem-vindas, meninas. Um prazer ter vocês aqui. Obrigada por terem aceitado o convite para tirar esse tempo aí na correria de cada uma, né? Para a gente contar um pouquinho do que vocês fazem. Muito bom. E aí a gente vai estar revezando entre vocês duas. Vou desativar aqui os comentários, porque atrapalha um pouco, fica bem no rosto de vocês aí, para o pessoal conseguir ver vocês direito, né? Sim, então vocês fiquem à vontade, né? Para ver com calma. É melhor. E aí vocês podem estar ficando à vontade, quem quer começar, que aí a gente faz o seguinte, você se apresenta, fala quem é a Dina, quem é a Liz e como que surgiu toda essa ideia do que você faz hoje, né? Como que você se encantou pelo que você faz. A ideia é essa, contar um pouco, né, dessa parte do empreendedorismo para levar aí um pouquinho de inspiração também e mostrar para as pessoas que, né, não é só flores, também tem os perrengues, né? É o que eu falo para as meninas que vêm aqui. Gente, eu não quero saber a parte bonita, porque a parte bonita a gente já vê aos montes, né, em rede social. Então, eu falei, a ideia é mostrar um pouco da realidade, do que realmente, né, a gente sabe que fica lá nos bastidores e que poucas pessoas sabem, que dá para contar, né, nos dedos de uma mãe, olha lá, né? Verdade, Mas isso é verdade. São os perrengues, né, meninas, que, né, trazem experiência, né, e aprendizado pra gente, então é o que fortalece também o perrengue, né? É ali nos tropeços que a gente acaba aprendendo muitas coisas. Então, levar um pouquinho aí, né, dentro da história de vocês. Então, fiquem à vontade aí, o que vocês, né, quiserem trazer aqui, com certeza será de grande importância para as meninas que estão acompanhando, com certeza. Quer começar, Dina? Eu começo. Você está me ouvindo bem? Sim, sim.
Então, eu me preparei toda, né? Aquele negócio, se preparar toda, usar fone, não sei o que, não sei o que, de repente cai um fone, daqui a pouco cai outro, e assim começa. É como na vida de empreendedorismo. Para quem não me conhece, eu me chamo Dina, mas muitos me conhecem como Dininha. Eu sou do tempo do Facebook, quando começou o Facebook, e todo mundo me conhecia como Dininha. Eu era uma dona de casa, porque hoje eu sou empreendedora. Hoje eu me digno empreendedora. Então, eu era uma dona de casa que se via com 2 filhos, né? E não tinha quem cuidasse dos meus filhos. E eu sempre fui uma pessoa muito ciumenta, vamos se dizer. E eu sempre gostava assim, tipo aquela mãezona que olhava assim, o filho já sabia o que estava dizendo. Então, eu não tinha quem cuidasse dos meus filhos como eu queria educar. E aí eu comecei a vender lingerie, vendia perfume, vendia vela, mas aquilo não me agradava. E eu sempre gostei de cuidar de casa. Adorava cuidar de casa, adorava cozinhar. E aí eu adorava chegar em casa assim, meu marido chegava em casa, eu era aquela raiz mesmo, sabe? De fazer pão, de marido chegar, ter feijoado, tudo prontinho, ele só sentasse de televisão. E aí um dia eu falei assim, gente, não dá, não rola, não é isso que eu quero ainda. Aí um dia eu passei em um determinado local e vi umas panelinhas coloridas. Gente, me encantei. Eu falei, gente, isso me encantou, me encantei. Comprei as panelas pra mim. Aí comprei as panelas pra mim, levei pra casa, olhei pra panela, olhei pra mim, falei, aí tem alguma coisa que eu gostei nisso. Aí eu fui, conversei com a pessoa que tava vendendo a panela, né? Falei assim, tem como eu ser representante, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falou assim, olha, pega uma só, porque eu acho que você não vai vender. Ele olhou pra mim e fez assim, eu acho que você não vai vender. Aí eu fiz assim, tá bom, não acho que não vou vender, não vou vender. Aí eu levei pra casa e coloquei no Facebook, eu te juro, eu peguei a panela, coloquei na minha pia e coloquei no Bazar das Meninas de Mauá, que era o primeiro Bazar das Meninas. De repente, menina, aquilo começou a ferventar, a vender, a vender. Quem olhou pra mim e fez assim, não, você não vendeu tudo isso. Falei, vendi. Eu fazia Mauá inteiro, batia e voltava. O meu carro assim, de panela, lotado de panela. E eu mesmo não acreditava naquilo. E aí eu olhava naquilo e falei, não, senhor, não é pra mim. Como que pode tantas vendas? E o celular não parava. Teve um dia, menina, que eu saí de casa com mais de 20 panelas no carro. Eu olhei assim e falei, não, é Deus, não é possível um negócio desse. E aí, foi indo, passou-se um ano, a pessoa que fornecia pra mim fez assim, se ela pode vender, eu também posso vender direto, do jeito que ela faz. E essa pessoa foi, me atravessou e começou a vender mais barato que eu na internet. Aí eu fiz assim, por Deus. Eu parei, quando eu vi as fotos, eu parei e fiz assim, não, senhor, não é possível. Por que fazer isso? Não me avisou, não falou nada. Aí eu peguei e deixei pra lá. Falei, senhor, fica aí nas suas mãos. Seja feita a sua vontade, não a minha. E aí passou. Aí um dia eu tava andando mexendo na internet, fuçando, vi uma pessoa vendendo panelas, as mesmas panelas. Liguei pra pessoa, era a fábrica. Aí fui, conversei. Aí a pessoa falou assim, mas eu já te conheço, ó. Eu já sigo seus passos há tempo. Eu só estava esperando você entrar em contato comigo, porque a porta está aberta para você. Você pode pegar quantos você quiser. Aí eu falei, não acredito. Falei, jura? Falei, jura, você pode pegar quantos você quiser. E comecei. Menina, eu entregava nas estações. Eu entregava de Barra Funda a Santana panela. Entregando panela. Eu começava às 7 da manhã e ia até às 7 da noite. Entregando panela, e não parava. No metrô, o pessoal até me conhecia, os guardas me conheciam e me ajudavam a subir as escadas, porque eram umas caixonas, uma em cima da outra. Um dia, um guarda parou e falou assim, aonde você vai com tudo isso? Eu falei, eu vou trabalhar. Aí ele falou, tudo isso você vai levar? Eu falei, vou. E você vai conseguir? Eu falei, vou. Aí eu falei assim, vou, porque Deus está na minha frente. E todo mundo olhava assim pra mim e eu ficava assim, olhando aquela mulher com um monte de, juro, meninas, aquelas 3, eu levava 3, 4 caixas de panela. E era assim, das 7 da manhã às 7 da noite. E era muito corrido, né? Aí foi passando o tempo, eu falei, gente, mas até quando que eu vou ficar com essas panelas? Só panela, uma hora. Todo mundo compra panela no mesmo dia, né? Aí eu falei assim, mas eu sou tão pequenininha, eu não vou conseguir comprar. E sempre esse senso, não sei, muitas mulheres têm, né? Esse senso de inferioridade, né? Tipo, eu não consigo, né? Será que eu vou conseguir? Será que vão acreditar em mim? Será que vão apostar em mim? Muitas mulheres são assim. E eu era uma delas. Principalmente por ser negra.
Porque muitas pessoas olhavam para mim e falavam assim, fala pra sua patroa, fala pra sua chefe, nossa, fala pro cara. Sempre era outra pessoa, nunca era eu. Então eu peguei e falei assim, não, senhor, será que é pra mim? Aí entrei no atacadista, fui no atacadista. Aí o moço falou assim, você quer comprar atacado? Tem que ter pro CNPJ, nananana. Aí eu olhei pra cara dele assim e falei, me espera. Fui atrás, fiz o meu CNPJ, fiz minha documentação, fiz tudo sozinha. O que um contador cobrava, 500, 600 reais, eu não paguei nem 30 reais para fazer meu MEI. Fiz meu MEI, voltei lá, falei, aí ele fez assim, moça, tem que ter CNPJ. Falei, eu tenho tudo. Vim preparada. Eu tenho tudo. Ele falou, você tem tudo? Eu falei, tenho. Mas aquele negócio. Mas a compra tem que ser acima de 5 mil reais. R$ 1.000. Falei, moça, é fichinha pra mim? Não era. Mas eu falei que era só pra tirar ela cara grande. Aí ele pegou e falou assim pra mim assim, então, moça, entra, por favor, entra, né? E aí fui e fiquei 7 anos dentro de casa. 7 anos trabalhando no e-commerce dentro da minha casa. Com o apoio do meu marido nisso, eu ajudei o meu filho, ensinei o meu filho a trabalhar, ensinei a minha filha. Eu tenho um filho de 19 anos, ele é jornalista pela Metodista e tenho uma filha de 13 anos. É assim, meu braço, meu tudo. Eles me ajudam em tudo. E hoje eu posso dizer que eu tenho tudo isso graças a eles. Porque eu ensinei a base, mas o resto foi com eles. Né? Eles me ajudam, eles ficam de domingo. A minha loja abre de domingo e minha família fica comigo. Minha família fica comigo. Enquanto muitos jovens estão aí perdidos no mundo, bebendo, meus filhos estão comigo, trabalhando comigo. Então, para mim, é assim, Deus. Somente Deus, né? Aí passou essa fase de ficar entregando estação. Um dia, eu tô dentro da minha loja. Esse mundo aqui é todo meu. Tô vendo, tudo lindo. Aí eu falei assim, passei na loja, uma loja linda, fechada, tudo vitrinado. Eu olhei e falei, Senhor, vai ser minha. Aí meu filho falou, lá vai você de novo falar com Deus? Eu falei, vou, porque eu vou ganhar essa loja. Deixa Deus quieto. Eu falei, Senhor, dá pra mim. Eu quero essa loja, Senhor, dá pra mim. Passou. Aí era uma loja de presente. Aí um dia eu passei, meu filho falou, mãe, olha, a mulher tá passando ponto. Eu falei, mas eu não quero ponto, eu quero a loja minha. Eu montar como eu quero. Aí passou, falei com a moça, tudo bonitinho, a moça passou o telefone da imobiliária. Aí lá vamos falar do preconceito de novo. O moço da imobiliária olhou pra minha cara e falou assim pra mim assim, precisa de um monte de documento, precisa de fiador, precisa de dinheiro, precisa disso, precisa de um monte de coisa. Eu olhei pra cara dele e falei, moço, só passa pra mim que eu preciso que eu vou fechar. Mas o aluguel é X. Eu vou fechar. É minha essa loja. Aí ele olhou pra minha cara e falou, bom, então eu vou lá falar com a imobiliária, se a imobiliária liberar pra você. Deu 4 dias, a imobiliária ligou pra mim. A imobiliária ligou pra mim e falou, pode ocupar o espaço é seu. E tô aqui. Há 6 meses, como eu falo, na minha loja, preparada por Deus. Dina, você é religiosa? Não, eu sou Deus. Eu tenho aquele na minha frente. E mulher, eu falo, gente, tem tanta mulher que faz tanta coisa, se degrida por tão pouco, se desfaz por tão pouco, por uma música, né? Por uma palavra, por um homem. Cara, você é tudo. A mulher não tem noção. Eu falo todo dia para minhas clientes, são 5 mil mulheres no meu Facebook, porque eu amo Facebook. Eu sou do tempo antigo, amo Facebook. Eu falo assim, mulher, cara, você é demais. Você pode erguer o mundo. Você é a pilastra da sua casa. Você pode erguer a sua casa e você pode destruir a sua casa. O que você prefere? Né? Você prefere se sentir lá em cima ou os outros te deixar lá embaixo? Faça a sua escolha, né? E eu falo, a mulher se troca por coisas tão pequenininhas, mas ela é tão poderosa, né? Olha a minha história. Gente, eu sou filha adotiva, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho ninguém, mas eu tenho um Deus e tenho a força de vontade. Pra mim, eu vou longe, cara, não tem limite. Ou não, você tá prostrado e falar, não tenho isso, eu não tenho o que, eu tenho eu mesmo, não é verdade? Eu me basto. Eu falo, Deus, vai lá na frente, eu tô aí na frente, correndo atrás de tu, e vou lá. E é assim, e essa é a minha história. Nossa, maravilhosa. Digna de, né, inspiração e tudo mais, porque o que você disse assina embaixo, perfeito, é exatamente isso mesmo, né? Cada uma tem que acreditar na sua história e falar, vamos, Sim, que eu que faço acontecer, com certeza.
É verdade, é verdade. Sim. E você está localizada em que lugar de Mauá? Eu tô na rua Dom José Gaspar, tá? Número 73A, Vila Assis Brasil. Enviamos para todo o Brasil, tá? Na nossa loja, a gente tem cafezinho, tem água, tem uma cadeirinha para cliente entrar, porque eu não queria ser uma loja qualquer. Eu queria ser uma loja que a cliente entrasse e se sentisse na casa dela. Aqui a minha cliente não entra como fosse, é aquela lojinha. Não, não, não é aquela lojinha. É uma loja que eu vou entrar e vou me sentir muito bem. Aqui a gente conversa, aqui a gente proseia, toma café, toma aguinha, né? As minhas clientes se sentem à vontade. E eu sou o tipo de pessoa que eu não fico empurrando produto para o cliente. Eu quero saber qual a sua necessidade. Uma cliente entrou aqui para mim e falou assim, eu tenho um presente para dar para um casal, mas eu estou tão perdida. Aí eu vou e abordo. Como é esse casal? Como você conheceu ele? Da onde ele veio? Então eu quero saber uma história atrás daquele produto que ela vai comprar. Porque ela não está comprando só um produto, ela está me comprando também. Porque toda vez que ela sair daqui, ela fala, vou lá na Dina, porque a Dina vai saber me atender. Então, aqui eu estou em Mauá, enviamos para todo o Brasil pela Shopee, faço Magalu, faço Mercado Livre, né? Tem motoboy aqui para Mauá. Motoboy para Mauá a gente cobra R$ 4,99. Faço atendimento online. Mulherada chegou, Dina, eu vou receber uma visita, o que você pode me oferecer? Faço um online para ela, um vídeo online, que ela pode escolher todos os produtos dela e com toda tranquilidade do mundo. Aqui na minha loja ela vai entrar, ela vai sentar, ela vai conversar, ela vai contar as angústias dela se ela quiser. Aqui ela se sente em casa. Nossa, muito bom. Eu vou te conhecer. Eu tô em São Bernardo, mas meus pais, eles moram aí, sabia? No Camila, aí pertinho. Eu tô pertinho da Santa Casa. Então, pois é, eu passo por aí quando eu vou no meu pai. Meu pai mora no Vem Jardim tomar um Camila, você cafezinho. conhece? Conheço, pertinho de Do casa. lado. É, aí do lado. Então, vem, já faço um cafezinho, a gente toma um cafezinho gostoso e bate aquele papo maravilhoso. É verdade, com certeza, vou sim, Né? muito bom. Não, mas é interessante e muito bom também que você mostra para as clientes para elas ficarem à vontade, né? Aquele Sim. acolhimento de amiga, né? Aquela loja que abraça mesmo, né? Igual coração de mãe, né? Que tá ali para poder entender o que precisa, se é um colo, se é um abraço, se é um produto. Tô aqui para te ajudar. Exatamente. Muitas clientes minhas aqui se tornam amigas, né? Porque desde o começo, para mim, não é mais uma cliente, é mais uma pessoa que vai fazer parte da minha história. É mais uma pessoa que vai fazer parte da minha história. E, gente, é tanta gente que fez parte da minha história. É tanta gente que pegou um tijolinho que era da minha história, foi lá e catou assim, eu vou ajudar a Dina. Eu vou ajudar a Dina. Teve um dia no meu Facebook que teve 65 compartilhamentos de um produto meu. E eu nunca pedi. 65 compartilhamentos. Olha que coisa linda. Olha que lindo. As pessoas verem o quanto você é humilde. E eu falo, gente, eu posso ter 100, posso ter 200, posso ter 500. Eu sou a mesma pessoa. Eu sou aquela pessoa que gosta de abraçar, gosta de beijar, gosta de falar bom dia, seja bem-vinda. E se sinta em casa. Né? O moço vai entregar assim, falando, nossa, mas todo dia estou assim? Você está assim, feliz? Eu tô. Por que não tá? O que me faz ser infeliz? Eu tô no médico? Eu tô deitada numa cama? Eu tô prostrada? Eu tenho alguma deficiência? Não tenho nada disso. Eu tenho dívida para pagar. Tenho sim. Quem não tem, né? Quem não tem dívida para pagar? Tem boleto atrasado? Tem os Alex aqui. Bora lá, um dia de cada vez. Né? Não foi o que você falou, não vamos contar só as coisas boas, né? Como a gente está vendo agora, final de mês. Jesus amado, final de mês é osso, mas a gente dá nó e pico d'água, não é não? Tá, A gente faz pelo pago de luta. verdade. Empreendedor é isso. Se você não tem coragem de ir à luta, não seja empreendedor. Se você não tem coragem de cair e levantar, não seja empreendedor. Empreendedor, eu sou empreendedor, eu vendo não sei o quê. Tem dia que você vende muito bem, tem dia que você não vende nada e você sai, Senhor, obrigado, mais um dia, próximo outro dia. Não é assim? Empreender é isso, não é só vitórias. São derrotas também. Mas você vai ficar triste das derrotas? Não, bora lá, vamos começar outro dia. E assim. Sim, não, com certeza, porque para deixar a gente para baixo, né, não falta motivo. Nem fala, mas você vai
fazer isso? Você tem certeza? Olha, não sei se vai dar certo, não, hein? Presta atenção. Coitado do seu marido. Coitado da mulher, não, coitado do marido, sempre o marido, né? Coitado da minha mulher. Você vai fazer isso, mas isso não der certo. Ai, nossa. Ai, menina, você é muito corajosa. Isso mesmo, glória a Deus. Vamos lá. Sim, é verdade, porque aí aparece também as pessoas para darem palpite e falar, e o que que sua família acha? Ai, mas se eu fosse você, né, pensaria melhor. E assim vai, né, Dina? Conselho de mãe, conselho todo mundo tem pra dar, né? Tipo, mas como minha mãe falava, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, não é verdade? Sim. O que pode acontecer? A gente levar um belo do rastão, levantar sorridente, vamos começar de novo? Vamos lá? Sim, é verdade, mas é mesmo, Né? com certeza. Muito bom, Dina. Obrigada. A gente já volta com você para poder saber um pouco mais dos perrengues, hein? Aguarda aí pra gente. Muito bom. Se você quiser clicar na tela para poder deixar no mudo, para você ficar mais à vontade, eu acho que para você deve aparecer aqui na parte de cima. Se não, não tem problema, fica à vontade. Tô aqui de boa. Então tá bom. Boa noite, Liz, seja bem-vinda, se apresenta aí pro pessoal, conta aí quem é a Lisiane e como que, né, você se encantou pelo que você faz, qual que é o seu projeto aí que você já me contou aí um pouquinho que tem um projeto aí chegando aí também pro pessoal saber. Boa noite. Aqui tá travando um pouquinho a imagem para mim às vezes, tá? Mas eu ouvi tudo, espero que estejam me ouvindo e vendo, qualquer coisa me avisa. Tá bom, deu uma osciladinha mesmo enquanto a Dina tava falando, a sua internet, ela fica um pouquinho carregando, mas não tem problema, a gente segue aqui. A gente continua. E pessoal, para quem tá assistindo, se de repente essa live cair, a gente volta de novo para terminar o nosso papo. Né? Eu falo pro pessoal que eu volto quantas vezes forem necessárias pra gente terminar o nosso papo aqui, né, para entender um pouquinho, né, e vamos embora. Mas, Liz, fica à vontade. Eu queria pedir se eu posso só um momentinho desligar aqui a minha tela e mudar de local, porque eu acho que mudando de local talvez melhore. Pode ser? Sim, pode ser sim, claro. Porque, olha, não, tranquilo. Fica à vontade, pode ir lá, que aí eu vou aproveitando e vou deixando um recadinho aqui pro pessoal também, que eu já tô vendo que o pessoal já tá mandando pergunta pra gente aqui. Mais tarde, pessoal, lá pro finalzinho da live, depois que as meninas contarem aí um pouquinho mais da história delas, a gente vai abrir aí, né, os comentários de vocês. A gente deixa aqui na tela aquela caixinha de perguntas. E aí, se você ainda não mandou sua pergunta, o seu comentário, já aproveita, que aí depois a gente vai abrir e você pode mandar o que você quiser. Você pode mandar perguntas, se você é cliente das meninas, conhece ela, já esteve lá na loja delas, no espaço. Então, essa caixinha de perguntas é só clicar na interrogação aqui embaixo e aí a gente vai aproveitar para levar para elas, seja uma dúvida, uma curiosidade, o que vocês quiserem saber. Esse espaço aqui é para você interagir. E também fica o convite, se você que está assistindo é empreendedora ou conhece uma empreendedora, eu abro esse espaço aqui desde 2021, que eu trago essa mulherada aqui para poder contar a história delas, contar e como elas começaram a empreender. Dina, já passamos de 100. Esse ano eu fecho aí com mais de 100 mulheres que já passaram por aqui contando a história. E eu faço, né, um mês sim, um mês não. Então, se você quiser vir aqui participar ou quiser indicar uma amiga ou até uma pessoa que você é cliente dela e acha o máximo, me manda o contato da pessoa ou pede para a pessoa vir falar comigo e falar assim, eu quero participar da live da Roberta para poder contar a minha história, ou acho uma pessoa que tem um trabalho bacana, quero compartilhar também, que eu acho que ela tem uma história, mesmo se não for aquele negócio que às vezes a mulherada fala assim para mim, menina, ai, não sei se eu tenho uma história incrível para contar, não sei se eu vou ter assunto para poder falar. Eu acho que 10 minutos já, né? Eu falei, gente, não interessa, eu tô aqui, né? Sou todo ouvidos para justamente isso, que não custa nada, né? A gente aproveitar, que o meu objetivo é esse. Não recebo nada por isso, então recebo a gratidão das pessoas que vêm aqui contar a história, que meu objetivo é esse, levar
um pouquinho da história de cada uma, mesmo sendo ou não o mesmo tipo de negócio, mas a gente leva a experiência de cada uma, a caminhada de cada uma, os tropeços também, que eu falo, não quero só a parte bonita. E aí rola até desabafa, aqui rola de tudo. Então eu falo que é uma live leve, descontraída, para cada uma se sentir à vontade de contar aí tudo que aconteceu nesse meio do caminho. Não interessa se você chegou agora, ou se faz anos, ou enfim, quanto tempo você está aqui empreendendo. Ou se você tem, né, uma ideia de negócio aí, quer compartilhar com o pessoal. Enfim, é para você vir aqui e compartilhar aqui com a gente, né, um pouquinho dessa história. Deu certo, Lizzy? Acho que eu falei demais, sim, né? Acredito que aqui tá melhor, tá um pouco mais estável aqui, eu acho. Ai, é verdade. Ontem, daí ficar... Nossa, fiquei apaixonada, assim, pela história da Dina. Nossa, muito incrível. Super batalhadora, super guerreira, tá de parabéns. Fiquei assim, meu, o que eu vou falar agora, né? Ah, imagina! E bastante coisa. Meu Deus, tanta história. Ah, assim, a minha história, eu sou empreendedora desde muitos anos, já empreendi muitas coisas diferentes, em ramos diferentes. Desde muito jovem, assim, desde pequena, eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa diferente, né? Porque eu já tive essa coisa... Ai, tá ouvindo? Travou pra mim, não sei se tá agora. Eita, travou aqui. Vocês estão me ouvindo? Você pode continuar, a gente tá ouvindo. Ele tá travando um pouquinho a tela. Vamos ver, tá carregando, tá oscilando. A internet estava o dia inteiro, chegou na hora da live. Sério? Não tem problema. Ai, meu Deus. Ah, mas sabe o que acontece também? A pressão por conta do horário. Eu falo que eu tenho que fugir um pouquinho aí do horário que bomba, porque disputa aqui live com, né, muita gente. Então é normal, acontece. Deixa eu só te perguntar, você tá no 4G ou você tá só no Wi-Fi? Eu tô no Wi-Fi. Deixa, de repente, o dados móveis ativos, que às vezes, como tá oscilando, aí de repente não trava. Dá uma olhadinha aí. Aí pode ser que ajuda. Mas vamos normal. Vamos seguindo. Vai dar sim, com certeza. Já deu. Assim, eu já em bastante tempo, né? Eu comecei quando pequena ainda, na escola, naqueles Junior Achievement, né? E aí eu fui aprendendo como é que era, eu vendi vela, aí depois fui vender cartões, e assim fui indo. E quando eu fui pro mercado de trabalho, eu nunca conseguia me adequar a nenhum lugar, sabe? Eu era aquela pessoa que trabalhava nos lugares e ia para o banheiro para chorar. Sempre. Ficava lá chorando e querendo ir embora. Eu tive uma rede de cafeteria em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Tive 2 cafés, né? Eles eram um que depois virou 2. E, enfim, fiz várias coisas, assim. Também trabalhei como terapeuta. Porque, assim, vou contar resumidamente a história, assim, né? Já que a Dina falou para poder fazer mais sentido, né? Assim, ó, eu nasci e já escrevia. Desde muito pequena, ainda nem tinha sido alfabetizada, eu aprendi a ler e escrever sozinha, porque eu sempre fui de ler, sempre gostei muito de ler. Quando eu era pequena, isso fazia diferença. Hoje em dia não faz mais, né, da minha idade e tal. Mas naquela época parecia assim, nossa, tenho, né, mais inteligente. Mas não é, foi só a questão de dar letras, da comunicação. E a minha mãe disse que eu falei muito pequena e que sempre fui muito tagarela. Que eu aprendi a falar e não calei mais a boca. E a mesma coisa com a escrita, né? Então, assim, só que o que aconteceu? Eu fazer esse adendo, esse início, assim, para casar com o fim, né? Eu já comecei a escrever muito, muito pequena, muito, muito nova, já escrevi e tal. Só que aí começou muita coisa na minha cabeça, tipo assim, como é que eu vou viver disso, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? E aquelas coisas que rondam a cabeça da gente. Daí é que eu fui para lá, para cá, fui tentando uma coisa, fui tentando outra. Aí eu me formei em letras, sou formada em letras, depois fiz pós-graduação em linguística, tudo na área de linguagem, que é minha grande paixão, é o que eu amo, é o que eu sei fazer. Só que nesse meio tempo aí, para resumir uma vida em uma live, né?
eu fui buscando me adequar, fui buscando ganhar dinheiro, fui buscando ter uma carreira bem-sucedida. Eu comecei na escola, né? Comecei dando aula como professora de português e depois para tecnologia de informação, trabalhei um tempão em TI, fui tentando coisas, né? E nunca me adaptava, nunca me adequava e tudo mais. Aí chegou um momento em que eu sofri assédio numa das últimas empresas que eu trabalhei de tecnologia, em que eu sofri assédio moral. E foi bem complicado, assim. A minha saída foi bem difícil e eu tive pressão. E naquele momento ali, quebrou alguma coisa minha, assim, que eu vi, olha, não tem mais como eu trabalhar, assim, sabe? Indo chorando, passar o dia chorando. E realmente eu tive que fazer tratamento para depressão, assim. E ali foi que eu tive o meu primeiro café. Antes disso, eu só tinha, assim, tipo, coisas... tinha empreendido, mas de forma bastante, assim, no colégio, na faculdade, mas de forma... Nem era MEI, não tinha nem MEI na época. Assim, sabe? Tu compra... Tipo, eu ia fazer sacoleira, comprava coisa e vendia, mas era bem assim, sabe? Assim, bem informal. E aí os cafés foram o meu primeiro negócio mesmo, assim, com CNPJ, contador, todas essas coisas. Eles funcionaram, deram certo por um tempo, o período que eles estiveram abertos deram certo, só que depois teve uma série de mudanças econômicas, políticas. Eu mesma também nunca tinha de verdade, então assim, eu tive um problema muito sério de fluxo de caixa. A Dina deve conhecer essa história, né? Todos nós acho que conhecemos essa história. E assim, eu empreendi mais com amor do que com dinheiro, né? Eu tinha mais amor do que dinheiro. E aí foi uma escola, assim, foi uma escola. Só que quando os cafés fecharam, né, antes de declarar a falência, porque eu acabei entrando naquela estatística lá do Sebrae, do IBGE e tudo mais, eu acabei ficando muito triste. A depressão voltou com tudo, né? Porque eu fiquei assim, nossa, o que eu vim fazer nesse raio desse mundo? Tipo, porque a parte da carreira... Desculpa o palavrão, mas é completamente cagada, sabe? Tipo assim, as outras áreas da minha vida eu não posso reclamar do meu amor, meu companheiro, estamos juntos há 25 anos, eu conheci ele assim ainda com 16 anos, nem tava procurando, encontrei, sabe? Aquelas coisas assim. E na família também sempre muito legal, muito bacana, sabe? Eu não tenho... Tem questões de família, porque ninguém não tem nada com a família, né? Se não tiver uma implicância com a tua mãe, tu não é mãe. Tem que ter alguma coisinha com a mãe, com o pai. Mas assim, eu tenho uma família boa, assim. Meus pais sempre me ajudaram, me auxiliaram. Não tem nada que falar deles, assim. E aí, o que aconteceu? Quando faliu o café, eu entendi que era uma falência minha, né? E aí, a depressão voltou, mas voltou, assim, com tudo. Com tudo. E aí o que aconteceu? Assim, meus amigos, eu tô contando essa parte triste para também mostrar que a vida tem um lado, né? Tem os dois lados, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a ir para tudo que é terapia. Me convidavam, ó, Lisane, tem Theta Healing aqui, Lisane tem Magnify Healing, Lisane tem aqui, ó, um não sei o que de Umbanda, tem um centro espírita. Eu ia em tudo, literalmente tudo. E aí eu comecei a fazer os cursos de formação. Os cursos de formação, eu me tornei Theta Healer, me tornei Magnify Healer, me tornei líder de yoga do riso. E o que aconteceu? Eu comecei a atender. Mas atender assim, tipo, uma amiga, uma conhecida. E aquilo de tratar o outro foi fazendo com que eu saísse do meu buraco. Porque eu esquecia do meu buraco quando eu estava tratando o outro. E eu disse, nossa, é isso, vou trabalhar como terapeuta. Eu comecei a trabalhar como terapeuta. Claro, foi me tratando também, fui me medicando, né? Tudo certinho. Só que eu não preciso... Uma coisa que eu desmistifiquei é que tu não precisa estar 100% para poder ajudar os outros. Às vezes tu tá meio capenga, mas tem gente que tá com uma questão muito maior que a tua, um problema muito maior que o teu, ou enfim, uma situação que não consegue resolver.
Aí eu trabalhei como terapeuta e foi um outro empreendimento meu, né? Trabalhei como... Deve ter muita... Não sei como é que tá aí as pessoas, mas provavelmente deve ter gente aí que veio aí muito da época de terapeuta, que eu tenho muitos ex-pacientes, né? Que continuam me seguindo e tal. E o que acontece? Quando tu entra nesse mundo do autoconhecimento, desenvolvimento humano, ele só tem entrada, não tem saída. Só sai quando tu partir daqui, né? E nem quando partir daqui, porque pela minha concepção a gente continua, sabe? Na minha crença, na minha concepção, a gente segue evoluindo, né? Mas aí o que aconteceu? Aí eu comecei a trabalhar nisso. Trabalhei de 2016 a 2020, mais ou menos, eu segui atendendo. Antes disso, que eu esqueci, mas eu preciso falar. Antes disso, eu me mudei quando a gente fechou os cafés. Eu e meu marido, a gente se mudou para São Paulo. Eu sou gaúcha, né? Nós somos gaúchos. Aí nós nos mudamos para São Paulo. E o primeiro momento, eu estava fazendo as terapias, né? Como eu estava falando. Só que eu não estava ainda atendendo. Aí o que aconteceu? Eu voltei para a parte de educação. Eu montei uma escola de escrita livre e criativa. Também deve ter gente que pode estar aí que é da época do Amarelo, que também foi um negócio que eu tive. E quando eu comecei a trabalhar com escrita, que eu já tinha trabalhado em sala de aula, tudo, mas eu trabalhei de uma outra forma, né? As pessoas começaram a ter catarse. Foi aí que eu comecei a atender as pessoas. E a minha ideia não era fazer elas terem catarse. A minha ideia era auxiliá-las a escreverem de uma forma mais conectada com a sua essência e tudo mais. Só que aí, histórias é isso, né? Começa a puxar coisa e vai e vem. E aí isso acabou me levando para as terapias. Aí trabalhei nas terapias por alguns anos, por uns 3, 4 anos. E aí senti aquela coisa, a parte que falta, sabe? Apesar de estar feliz atendendo, diz assim, mas não é isso, sabe? Não é bem isso, né? Tem alguma coisa. E aí fui tentando uma coisa aqui, outra ali, tal. E agora, resumindo, assim, a história, né? Agora eu tô retornando para a escrita, que é a minha origem, sabe? Que é o que eu sei fazer. O que eu sei fazer, Lisiane, eu sou uma contadora de histórias, uma escritora, uma storyteller, se quiser falar inglês. Enfim, o que eu gosto é de ouvir histórias de pessoas e de contar histórias para pessoas, né? Esse é o meu porquê, assim, de existir nesse mundo. Só que eu acho, na atual conjuntura, o autoconhecimento, ele não se desassocia de mim. Então, eu sempre, assim, nos meus textos, nos trabalhos que eu faço, tem a ver, assim, com falar sobre autoestima, sobre autoconfiança, enfim, sobre o que aparece ali naquele momento. Então, nesse momento, eu estou me recomeçando, me reinventando com uma comunicação que abraça, que a minha ideia é trabalhar da mesma forma que eu trabalhava antes, mas bastante focada com mulheres empreendedoras. Tanto para elas lidarem com as suas questões, quanto para conectarem com os seus clientes de uma forma mais humana, né? Porque no dia a dia, mesmo como assim, ó, a Dina, por exemplo, ela vende uma panela, mas não é uma panela, sabe? Não é uma panela cor-de-rosa, não é uma panela azul que eu tô vendo ali. É mais do que isso, sabe? É o benefício por trás, é conhecer aquela cliente, sabe? É claro que tem a questão do produto, mas também tem a questão do afeto, tem a questão da cozinha, tem a questão das memórias. Então, assim, no meu trabalho autoral como Lisiane Mello Lisiane Mello Comunicação que Abraça, o que eu ofereço isso é comunicação que conecta para mulheres e mulheres empreendedoras que querem se comunicar com suas clientes de uma forma mais humanizada. E outra coisa que eu estou montando também é o canal Comida que Abraça, que tem muito a ver com a Dina, sabe? Que a ideia é o quê? Eu contar histórias de comida, de receitas e também trazer histórias das pessoas, de comidas, de receitas, porque eu acho que a cozinha é o lugar que mais nos conecta. Porque eu senti isso muito na pandemia. Na pandemia eu não podia sair de casa, não podia fazer nada. E eu era assim, eu só comia fora,
comprar comida pronta e tal, e minha saúde estava indo estava escangalhada. Veio a pandemia e o lado bom da pandemia, claro que foi péssimo, mas o lado bom da pandemia, eu resgatei as receitas da minha família, eu aprendi a fazer pão, eu fiz as pazes com as panelas, né? Eu voltei a comer em casa, minha saúde melhorou muito. E aí eu pensei assim, acho que tá na hora de dividir isso, compartilhar, né? E através de histórias eu acho muito interessante, porque quando tu começa com uma história, aí vem outra pessoa te conta. E assim, ó, com relação ao canal Comida que Abraça, eu notei porque assim, ó, minha vida sempre teve alguma coisa, além das histórias da escrita, sempre teve alguma coisa com comida. Exemplo, fui dona de cafeteria, trabalhei com comida, fiz comida, vendi comida, né? Tudo mais. Outro exemplo, em 2018, eu fui convidada pelo Que Seja Doce, do GNT, e eu participei como jurada, convidada, de um dos programas do Que Seja Doce, né? E aí foi muito legal, porque eu resgatei uma comida que era da minha família, um prato de Natal, assim. Então, sempre teve episódios da minha vida de receitas que memoram, que lembram, né? E eu disse assim, eu quero dividir isso com as pessoas, porque, assim, quando eu comecei... E aí, outra coisa também que me chamou a atenção eu não sou do cinema, né? Eu sou da letras, como eu falei, sou da comunicação. Mas esse ano eu fui agraciada, eu tô em Santa Catarina agora, e eu comecei... Eu tive uma ideia de um projeto, de um documentário de alimentação, contando as histórias dos cadernos de receita. E o pessoal de Joinville gostou muito e me chamou. Eu disse, não, do cinema. Eu disse, olha, não sou do cinema, era só o pessoal do cinema. E disse, não, mas vem que essa história é muito legal. E a gente precisa mesmo falar sobre os cadernos de receita, sabe? Ninguém tá falando disso. Então, eu tô com esse outro projeto, digamos assim, paralelo, né? Ao canal. E quando eu comecei a levantar os dados, conversar com as pessoas, assim, por Zoom e tudo mais, só um pouquinho, deixa eu tirar minha gata aqui de cima. Fazendo assim, entrevistas sobre se tinha caderno de receitas e tal. Olha, era assim, ó, todas as entrevistas duravam, tipo, 2 horas ou mais, que a pessoa se empolga, se emociona, todo mundo tem uma história de uma comida. E aí o nome do canal, eu botei Canal Comida que Abraça. Hoje ele tá só no Instagram e eu tô ampliando já ele para outras plataformas. Vai ter YouTube, vai ter newsletter e tal, vai ter uma série de coisas. Ele tá bem no comecinho. E aí é uma forma de eu poder contar histórias e de eu também conhecer histórias de outras pessoas. E o melhor de tudo, de comer também, né? Porque acabo tendo que fazer as receitas, aí as pessoas também vão me convidar para comer. Eu digo, olha que maravilha! A parte chata, né? Experimente ser cobaia, né? Adorei! Aí, tipo assim, une o útil e agradável e já usa. Aí, ó, já chama a Dina para as panelas da Dina, que são lindas, super instagramáveis. Essas duas. Muito! Tô olhando aí. Então, assim... Sim, é que... Oi? Desculpa. É que eu fosse estar falando, né? Que comida é uma coisa que eu falo que antes de cozinhar vem o amor, né? O amor à mesa, né? Que é na cozinha que você põe toda a sua emoção, naquele momento, né? Que a pessoa vai, que nem você falou, exatamente isso. Nas panelas, você voltou para as panelas, né? Você voltou a gostar de usar as panelas, mas ali tinha muito amor. Mas sabe o que é engraçado? Que no meu caso, as panelas foram extremamente... Eu acho que não no meu caso, acho que no geral, elas foram terapêuticas e elas me trouxeram para a minha essência, que é voltar a contar histórias e a compartilhar histórias e ouvir histórias dos outros para compartilhar, sabe? Sim. Então, para mim ela me trouxe para minha essência. E também assim, além disso, para mim assim, terapeuticamente falando, né, não tem como desassociar. Também é um resgate. É um resgate familiar, porque assim, olha, por exemplo, as minhas avós, tanto materna quanto paterna, eram doceiras de tacho, né, de doces de tacho. E assim, me emociona muito assim de falar, sabe? Porque eram tempos difíceis assim, né? Mas nunca faltou amor
e comida, não se comia essas coisas modernas que a gente tem hoje, mas se comia com muito prazer, se comia comida simples, mas a sofisticação estava naquele amor colocado, sabe? Elas não tinham doce tipo pudim, brigadeiro, sorvete, mas se fazia com o que vinha da terra, uma batata doce, uma abóbora, né? E aí elas faziam doces assim. E aí eu disse, eu acho que quando eu comecei a mexer assim nisso, eu senti muito o poder das minhas ancestrais, da minha mãe, das minhas avós. E isso é muito rico. E eu acho que a ideia do canal também é muito trazer isso, assim, de tu ter vontade de pegar, ler aquela história, ouvir a história, ver a história, ou compartilhar a história, e ter vontade de se encontrar com outras pessoas e cozinhar. E fazer alguma coisa que lembra, sei lá, um bolo da tua avó ou da tua tia. Porque uma coisa que eu senti é que a pandemia me ajudou a resgatar isso, porque eu senti que a gente estava comendo muito processado, muito pronto, muito na rua. Não que não seja bom ir num café, ir num restaurante, mas às vezes, assim, o melhor é tu chamar teus amigos para comer na tua casa, sabe? Uma comida simples, talvez não tenha tantas variedades, porque a gente sabe que dá muito trabalho e tudo mais, mas tem coisas que são feitas com carinho, com amor por ti, sabe? Então, é isso, assim, que eu queria... E é legal, e tem tudo a ver, porque, né, juntando vocês duas, no final foi a dupla perfeita, né? Foi muito bom. Gente, E é interessante... adorei, porque a conexão, nossa, né, do que ela falou que sempre gira em torno da comida, né? E a conexão é perfeita. Sim, é verdade, tem tudo a ver. E é interessante porque, igual você falou, Liz, né, na pandemia, né, foi possível resgatar aí para muitas famílias aquele momento de sentar junto. Porque no dia a dia, né, muitas às vezes não acabavam nem se encontrando, aquela correria, o horário que chega, um tá acordado, outro tá dormindo, um tá saindo, outro já foi, né, e aquelas coisas. E isso é tão importante, né, aqui em casa, que é algo que a gente também valoriza, que é o sentar junto para poder comer ali, né, e curtir, receber amigos também, né? Então, ter esse prazer de cada um traz um negócio, se não trouxer tá tudo bem, e vamos ficar junto, e aí dar risada, né? Então, compartilha momentos ali, a comida e a história tá ligada a tudo isso, né? Que são mais histórias, mais momentos que vocês estão criando ali, né? Seja só conversando, a gente aqui, por acaso, né? Nós estamos aqui criando outros momentos. E outra Sim. coisa, assim, que eu acho é que a gente também tem que resgatar as comidas, as histórias dos livros de receita que eu tô fazendo nesse outro projeto, que eu tô escrevendo um documentário, porque, assim, ó, nós, brasileiros, temos uma culinária riquíssima, sabe? Super, super. E, assim, a gente é filho do milho e filho da mandioca. Então, assim, às vezes vamos deixar de comer, sei lá, cream cheese, bolo de leite ninho, não que não seja bom. Para comer um bolo de milho, para fazer uma receita de mandioca, sabe? Porque eu acho, assim, que a gente tem que usar o que a gente tem, assim, as coisas da terra. E aqui, nossa... E aí, falando de uma coisa que muito triste, que a Dina falou, de sofrer do racismo, né? Infelizmente... a gente ainda tem muito essa questão no Brasil, mas uma coisa tem que ser dita, a nossa culinária, ela é toda, assim, basicamente, ela deriva dos povos africanos. A gente deve muito, assim, a gente deve... Muito feijoada e muitas outras comidas e receitas maravilhosas, né? A minha mãe de criação, não sei se vocês conheceram, a minha mãe, ela cozinhou muito para aquele cantor Tonico Tinoco, um deles. Ela cozinhava muito para eles. E ele adorava a comida dela, a gente era da Moca, né? E lá perto de Juventus, lá em São Paulo, né? Um lugar muito badalado. E ela saía do colégio de freiras que ela cozinhava e ia cozinhar para ele. E ele fazia aquelas comidas que, assim... que ela aproveitava do milho, ela fazia do suco até um bolo e até uma torta. E ele ficava assim encantado com tudo que ele dava pouquinha coisa para ela e ela fazia um banquete, sabe? Ele falou assim, da onde você tira
tanta coisa, tanta coisa. E agora você falou, né? Eu me lembrei. Eu tenho um caderninho dela que eu sentava, ela ia fazer nhoque, ela montava a mesa dela assim, né? E ficava lá cortando nhoque e mandava a gente separar os nhoque e tudo. E ali eu anotava todas as receitas dela. E um tempo atrás eu vi a receita dela. E o quanto se aproveitava a comida. Não se jogava coisa fora, como hoje em dia se joga, né? Ah, eu vou tirar, vou fazer o abacaxi. Joga tudo abacaxi fora, pega só um pedacinho. Lá não, se fazia um suco de abacaxi, se fazia um chá, se fazia um bolo, se fazia um doce, né? Se aproveitava e se valorizava mais as coisas da nossa terra. Hoje não é repassado mais isso, né? Hoje tá aí iFood, né? Outros restaurantes, se perde a essência da comida, né? Sim, é verdade. A minha preocupação é que a gente está perdendo, falando de comida, de culinária, a gente está perdendo as nossas raízes, as nossas origens. Isso não é uma coisa assim que vai ser apagada hoje, mas é uma coisa que é um apagamento que vai acontecendo ao longo do tempo. Se a gente não buscar, né, e manter, essa memória vai se acabando, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente conversar, porque eu acho que a comida, ela como eu digo sempre, assim, ela é um lugar, eu falo comida que abraça, porque ela é um encontro da gente consigo mesmo, eu comigo mesma, com os meus ancestrais e também com a minha tradição, a minha cultura, o meu país, né? Nada contra comer comida de outros lugares, bem capaz, eu adoro, né? Por exemplo, sushi e tal, só que não é, por exemplo, a nossa identidade, né? Não. E é interessante que esses jovens, principalmente que os jovens, eles conheçam que tem hambúrguer, tem hot dog, tem não sei o quê, mas que existe comida caipira, que existe comida da roça, que existe comida... Inclusive, uma das coisas que eu acho interessante, por exemplo, São Paulo tem muitos pratos típicos paulistanos. Sim. Só que eles meio que ficam perdidos no meio desse monte de fast food, sabe? Como, da facilidade. Exemplo, o paulista é pouquíssimo oferecido, não é todo lugar que tem, ou mesmo cuscuz paulista, que é diferente de todos os cuscuz, né? Então, nossa, mas eu achei diferente que na minha loja eu não pensava que eu ia vender tanto cuscuz, tanta cuscuzeira, como se vende. Gente, eu fiquei assim, falei, gente, olha o tanto de cuscuzeira que eu tenho. E sai assim, absurdamente cuscuzeira. Sai muito. Eu falei, gente, da onde que o povo resgatou tanta cuscuzeira assim? E as pessoas fazem. Isso é por conta da internet, viu, Dina? Porque não teve uma pessoa aí do Big Brother, né? Eu não acompanho, não assisto, mas eu sei também. que acho que é rede social, porque o que acontece fora aí, o pessoal sai para poder aprender, entender, né? Às vezes é filme também, tem tudo isso, e aí acaba se interessando. É muito, né? Mas cuscuz é ótimo, cuscuz é vida. E também, assim, ó, o legal do resgate da cuscuzeira, que é o legal do resgate da cuscuzeira, que é uma panela completamente nacional, assim, não é nacional, na verdade, ela tem origens africanas, né? Mas, assim, nesse formato, assim, que a gente aqui é bem... Foi abrasileirada, né? Sim, nossa, olha, quando eu comecei, tinha só um modelo, que era o básico. Agora, sabe quantos modelos foram inventados? 5 modelos. 5 modelos. Gente, eu falei assim, é modelo do pequenininho, é modelo com 4, é modelo com não sei o quê. Eu falei, gente, é muito modelo para uma receita, né? Aí eu falei, gente, olha como a cozinha tá diversificada, né? Sim, é verdade. É interessante. Aqui em casa, a gente costuma, tanto meu marido quanto eu, a gente sempre procura, na maioria das vezes, a gente mesmo cria as nossas receitas, resgata alguma de família. Meu marido, né, tem descendência grega, né? Meu sogro era grego e meus pais são mineiros, pai e mãe, então amo uma cozinha. E é o que a Lizzy falou, né? A cozinha é o lugar onde geralmente a família se reúne ali para criar alguma coisa. Meu filho participa também. A gente fala para ele, faz isso aqui, não sei o quê, faz o arroz, faz ali. Meu filho tem 19 anos. Eu acordo de manhã cedo e eu sinto o cheirinho do café.
Eu não acordo se o meu cafezinho tá pronto. Ele sabe fazer café, ele sabe fazer um arroz melhor que o meu e faz um estrogonofe, que misericórdia, menina. Você precisa ver. Eu falei pra ele que eu ensinei desde pequeno, né? A gente sempre ficava. Eu tenho fogão a lenha em casa. Gente, eu não podia ficar sem fogão a lenha em casa. Gente, é tudo de bom. Eu adoro fogão a lenha. E eu ensinei ele a ligar, eu ensinei a ele a fazer. Aí a gente senta, às vezes tá friozinho, a gente vai fazer aquela polentinha, com aquele frango. Ô, gente, tem coisa melhor que isso? Eu não troco isso por restaurante nenhum. Sim, é verdade. Aqui em casa a gente também tem, né, algumas coisas também. De domingo a gente compra o frango pra a gente temperar, ficar marinando, pra no domingo ficar lá 2 horas assando e ele ficar prontinho. Então, assim, meu filho já acostumou. Se eu compro, por exemplo, no mercado, no açougue e tal, aquele que fica lá, né, que o pessoal brinca da TV de cachorro, não é a mesma coisa do que o que a gente assa aqui, não tem como. Não, e assim, ó, até nessas coisas, eu fiz coach, né? Passei por processo de coach, e aí tinha assim, quais são as primeiras lembranças que tu tem? Meu, já veio comida, porque assim, eu sou gaúcha, e a primeira lembrança que eu tenho na minha vida, eu tenho que dizer que eu sou gaúcha porque faz muito sentido, vocês vão entender. Desculpem os veganos e vegetarianos, tá, gente? Mas eu não sou. A minha lembrança é eu num cadeirote, com um ossinho na mão, chupando. Eu acho que eu não tinha dente ainda, ou eu tinha pouco. E um ossinho de costela. Isso é muito gaúcho, sabe? Meu pai muito assando e me deu ali, assim, tipo, deu um pedaço. E eu fiquei, tipo, essa foi a primeira memória, assim, sabe? Então já tem a ver com afeto, já tem a ver com nutrição, sabe? Não tem como desassociar. Assim, com certeza. Você falou das comidas e tal. Sim. Desculpa, Dina. Eu falo com meus filhos, imagina, amor. Eu falo com meus filhos que a gente pode ir, a gente pode morrer. A gente não deixa nada. A gente deixa memórias e saudade. Isso que a gente deixa. Você não vai lembrar de mim? Minha mãe tinha uma blusa, minha mãe tinha isso aqui. Não, a minha mãe sentava na mesa e me servia um prato de comida. A minha mãe chegava de noite do trabalho e ia lá fazer aquele arroz fresquinho, aquela carne moidinha, aquele repolho refogado que ele ama de paixão. É isso que eu vou deixar para você. Eu vou deixar para você saudades e lembranças, dinheiro, essas coisas. Você não deixa para os filhos. Você deixa histórias. É que nem ela tá falando, histórias que vão para a vida inteira, que ele vai lembrar lá atrás, não é verdade? Sim, é verdade, tem tudo a ver. São, né, sempre vai estar ligado, né, a alguma coisa que te marca ali, né? Falar, porque eu fazia só com a minha mãe, só com meu pai, ou junto, ou com uma avó, né? Eu tenho muitas memórias também das minhas tias, né, fazendo doce mineiro, né, doce de manga no tacho, horas lá, e a minha tia falava assim. Eu lembro, né, que a gente sempre ia nas férias para casa da minha avó, lá em Minas, e aí minha avó botava a gente lá para poder espremer as mangas. Aí ficava a gente espremendo as mangas. Já lavaram essas mãos? Lava essas mãos, cambada! Agora vocês vão fazer não sei o quê. Aí botava, era bacia, eu tenho dessas memórias, devia ter a idade do meu filho, uns 10 anos por aí. E aí sentava lá e cada uma tinha produção, né, com as netas. Então era um negócio assim muito legal, porque cada uma tinha uma sua função e falava, esse aqui você vai espremer essas mangas. Você vai descascar a manga. E você fala, gente, que gostoso. E depois a gente ia lá, ela ensinava a fazer outras coisas e assim vai, né? Meu avô, mesmo depois que ele saiu da roça, foi para a cidade, tem várias memórias também. Isso é tão gostoso e mexe mesmo, né? Com muita coisa. Resgata um momento assim tão gostoso. E eu acho que hoje as pessoas não sentem falta disso. E eu acho que o caminho que você está indo é perfeito. Porque as pessoas sentem falta daquele momento. As pessoas hoje estão muito carentes, né? Que nem às vezes eu vejo. Eu pego aqui uma espátula aqui, né? Vou vender a minha cuscuzeira. Aí eu falo assim, tá, mas você tem utensílio para usar a sua cuscuzeira? Uma colher de alumínio. Não, a sua colher tem que ser de silicone. Não vai arranhar, vai te dar mais sabor na comida. Só aquela atenção que você passa para cliente, né? E que você tá contando uma história no seu produto, as pessoas hoje estão carentes disso. De atenção e de histórias, né? Que ela seja escutada, né? Isso que tá fazendo falta hoje. Sim, é verdade, exatamente. É perfeito, Lise.
Muito Eu legal. acho assim, ó, vou retornando, né? Claro que é ótimo, né? Falar sobre tudo essas coisas, mas retornando assim um gancho para o empreendedorismo, o que eu acho que a gente tem que fazer, de um modo geral, o meu conselho é, se não der para trabalhar exatamente com aquilo que tu veio para trabalhar, com o teu propósito, se tu não conseguir descobrir ele por um tempo, ok. Mas procure alguma coisa que te toque, sabe? Sim. Que tu sinta, que faça sentido para ti e que faça o outro sentir. A gente tá no... E pode ser qualquer coisa, sei lá, eu gosto, digamos, de maquiagem ou óculos ou sei lá o quê. Porque o que a gente não precisa de mais um vendedor de panelas, mais um vendedor de óculos, mais um vendedor de história. A gente precisa de pessoas que amem pessoas e vendam panelas. Ame pessoas e vendam óculos. Ame pessoas e sejam coach. Porque o dinheiro é necessário, é preciso, mas ele vem depois. Primeiro vem a relação que a gente vai ter com essas pessoas, o sentido que a gente bota no mundo. Porque como a Dina falou, depois se morrer, eu não levo nada, levo aquela roupinha ali que foi, nem é que a roupinha leva, né? Mas a gente Nem a roupa leva. Não leva, mas vai no caixão ali, né? Sobra só o osso. Mas assim, essas coisas do dia a dia, da convivência, porque a pior coisa, eu posso dizer por experiência própria, que eu tive em ambientes que não eram ruins. Não é que eram ruins, insalubre ou coisa assim, mas que não eram para mim. Eu sentia a minha alma que eu não tinha mais alma. E nada mais triste do que tu sentir um grande vazio dentro de ti. Tu tem vontade de chorar quando tu vai, chorar quando tu está, chorar quando tu sai. Porque tu sente que tu não é dali, que tu não tem o que fazer ali, o que eu tô fazendo aqui. E isso não tem a ver com ganhar 1.000, 2.000, 5.000, 15.000, 20.000. Porque tu pode ganhar muito, mas tem uma hora que se tu não faz uma coisa porque tu ama, se tu não tem apreço por aquilo ali, naquela troca, tu adoece e morre. Falou Então, tudo. assim, não interessa o que tu vai fazer, pouco importa, na verdade, se é uma tarefa pequena, média, grande, porque todos os serviços, todos os trabalhos são grandiosos. Varrer uma calçada, botar um lixo pra rua é tão grandioso quanto escrever, quanto Sim. ter um diploma de médico. Mas o que importa é essa humanidade. Que, por exemplo, assim, eu vejo que tem muitas profissões, na verdade não é por causa da profissão, é por causa do profissional, que independente do que seja, às vezes tu diz assim, nossa, faltou um carinho, sabe? Faltou Igual o que a Dina passou, porque é a pessoa que vai ali, né, te atender, te receber. Sim. Ali, você vê que é pessoal, né? Então, aquela pessoa ali que não está preparada ou ela já tem uma opinião formada sobre alguma coisa, infelizmente, né? Eu classifico como desagradável. Porque é algo que magoa, né? Sim, existe o médico, existe o faxineiro e o faxineiro. Porque eu falo com meus filhos, meu filho é jornalista, eu falo, o que você vai ser? Você vai ser o jornalista ou o jornalista? Porque eu falo que hoje, as pessoas de hoje, a maioria dos jovens, vamos dizer assim, eles vieram para fazer a irreverência, não a diferença, né? E nós, como empreendedores, a gente tem que vir para fazer a diferença, porque aí no mercado tem mais um, é só mais um. Hoje eu caio, amanhã tem outro, hoje eu caio, amanhã tem outro. Mas você veio fazer diferença na minha vida? Você gosta do que você faz? Você ama o que você faz? Para que você veio? Se eu amo o que eu faço, eu vou fazer muito bem. Primeiro eu faço como se fosse para mim, e depois para o outro. Não é mais, como que eu falo, não é mais um cliente. É um amigo, é um conhecido, é um parceiro, é uma pessoa que você quer que você trate ela como si mesmo. Olha para o seu cliente, você está olhando você mesmo. Porque amanhã ele vai abrir a porta e vai entrar de novo, né? Então, eu acho que tem que ter essa conexão. Quando você trabalhar com alguma coisa, você tem que mostrar que você gosta daquilo. Não é um produto, é você, né? Exatamente, mesmo. Meninas, vamos dar uma olhadinha. Desculpa, pode assim, continuar, Alice. Às vezes a gente não consegue, eu falo assim, porque assim,
eu vou ser bem sincera também, eu acho muito complicado a gente falar só propósito, 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 porque infelizmente, em alguns momentos da nossa vida, a gente às vezes não tá fazendo aquilo que a gente quer, porque não pode, né? Mas assim, tenta colocar amor naquilo que tu tá. E se tu não pode amar, como já diria Frida Kahlo, não te demores, vai procurar uma outra profissão, uma outra coisa para te poder fazer com amor, sabe? Sim. Eu, pelo menos, busco isso, assim. E eu passei uns perrengues e tal, tive que trabalhar aí aqui e ali, mas tu tem que ficar em algum lugar que minimamente tu vá com um sorriso no rosto, sabe? Eu Sim. penso dessa forma, assim, sabe? Não, com certeza, é verdade. Meninas, muito obrigada. Quero agradecer vocês pela participação. Mais de uma hora Eu que aqui de agradeço. live, ficaria aqui com vocês. Nossa, tranquilamente. Nem Dá para percebi. fazer 4 horas de live. Nossa, 1h10, um pouquinho por aí, mas não tem problema. Muitíssimo obrigada, não quero tomar o tempo de vocês. Agradecer a todo mundo que participou aqui, né? O pessoal que está acompanhando a gente aqui na live. A live vai ficar salva. Você vai poder entrar em contato com as meninas, com a Dina, com a Lizzy, conhecer um pouco mais, né, sobre o trabalho delas, como que funciona. Segue elas, conversa com elas direitinho. Depois eu vou deixar também, né, um recadinho lá nos stories para quem tiver alguma dúvida para poder chamar elas. Entre em contato aí. Meninas, obrigada. Se vocês quiserem, né, encerrar aí para deixar alguma coisa, fiquem à vontade. Foi um prazer. Parabéns vocês, né, pela força, pela garra, né, e por tudo isso que vocês, né, comentaram aqui. Eu assino embaixo. Não tem nada o que tirar, nem pôr. E é bem isso mesmo, porque é tão importante a gente levar um pouquinho, né, do pensamento e da experiência, do conhecimento de cada uma, que é o que eu quero levar aí com essas lives também. Sim. Pessoal aqui, Sim. né, que está acompanhando a gente, porque é a história de cada uma, que é o que a gente falou durante toda a live, né? Verdade, verdade. Eu agradeço muito, muito mesmo. Minha primeira live sendo convidada. Primeira de muitas. Assim, amei de paixão. Adorei conhecer vocês. Muito obrigada. Obrigada por confiar, sabe? Por acreditar, sabe? Que assim, que eu tinha algum conteúdo. Isso é muito bom. E eu falo, mulheres, acreditem em vocês. A primeira pessoa que vai ser validada é você mesmo com você mesmo. Se valide, que é o que você vai longe. Dá para ouvido? Fala, eu mereço ser feliz. E eu mereço chegar aonde eu quero. Muito obrigada, gente. Que lindo, que muito linda! bom. Eu quero agradecer a oportunidade, vou seguir a Dina, já quero essa cuscuzeira rosa aqui. Linda mesmo. Já vou comprar na Shopee. E assim, eu quero agradecer muito, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade, Roberta, gratidão. E dizer para vocês assim que é sempre bom a gente estar ouvindo histórias e trocando, que é assim que a gente enriquece a nossa vida, nosso repertório. E dizer para vocês que se vocês têm uma paixão, um amor, sigam o coração. Tem muito tropeço, tem percalço, mas é para isso que esses grupos, para isso que o trabalho da Roberta serve, por exemplo. Ela trabalha justamente para auxiliar mulheres empreendedoras a dar esse up, né? E se vocês precisarem de ajuda na parte de se comunicar, de linguagem, de se colocar, eu estou aqui à disposição. Tá bom? Um grande beijo. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês pela participação, meninas. Sucesso para vocês. Nossa. Fica para todas nós, é verdade. E fica o espaço aqui aberto. Sempre que vocês quiserem voltar, vai ser um prazer. E se vocês também tiverem alguém para poder indicar, com certeza. E só posso agradecer mesmo, né? Que foi muito agradável mesmo. Obrigada pelo carinho, né? De tirarem aí esse tempo para compartilhar um pouquinho da história de vocês. Obrigada mesmo. Tchau, pessoal. Beijinho. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa